Fala galera, tudo bom? Uma pequena explicação antes de nós começarmos a falar do assunto que tá aqui no título. Sim, hoje era pra ter entrado a segunda parte da leitura bíblica. Porém, a pessoa que não tinha se ligado que amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. E como eu sou muito devota da mãezinha e essa aparição fala muito comigo, eu não poderia deixar de gravar um vídeo falando sobre Nossa Senhora, falando sobre essa aparição e também da devoção mariana. Até porque todo católico que se preze é mariano, né? Então, a parte 2 da leitura bíblica vai entrar só na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira ela tá aí, tá, gente? Enquanto isso, o que você pode fazer? Você pode continuar fazendo os passos da parte 1 da leitura bíblica. Então, bora falar da mãezinha, né? Quando a gente fala o nome Nossa Senhora, polêmica tá formada. Antigamente, isso só acontecia com pessoas que não eram da Igreja Católica. Mas, ultimamente, isso deu uma mudada, né? Que essa polêmica tem acontecido até dentro da nossa igreja. Quem é muito ativo na igreja sabe do que eu tô falando. É como se o tempo todo nós andássemos pisando em ovos. Nós temos que tomar cuidado até com a vírgula que a gente coloca em relação a esse assunto. Falando em polêmica, Eu vou deixar bem claro aqui para as pessoas que não são católicas e que cismam que nós somos adoradores de imagem, ou que nós endeusamos Nossa Senhora, ou que vem jogar na nossa cara trecho bíblico pra provar que o que a gente faz é errado. de que não vai adiantar você me atacar aqui no canal, porque, primeiro, esse vídeo aqui não vai contar por que a Igreja Católica vive tudo isso. Porque ia ficar longo demais, tipo, vários dias só pra falar desse assunto. E aí o vídeo ficaria muito cansativo. Segundo, que isso é uma questão de fé. Você tem a sua e eu tenho a minha e a gente aprende a se respeitar. Terceiro, que o que eu vou expor aqui é a minha realidade, a minha experiência. E como dizem, não há como você argumentar contra uma experiência ou um testemunho de fé, beleza? Se você quiser confrontar essa vivência da Igreja Católica ou até mesmo entender por que nós vivemos isso, eu aconselho você a ler todos os documentos da Igreja Católica. E não são poucos, são muitos. Outra coisa que é importante dizer, e agora para quem é católico, sim, eu sou consagrada, sou devota de Nossa Senhora, mas não segundo o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Montfort. Por que eu tô dizendo isso? Porque algumas vezes que eu disse que eu era consagrada a Nossa Senhora ou devota dela, todas as pessoas me perguntavam se era segundo São Luís Maria Montfort. E diziam que isso não era uma consagração, não era um tipo de devoção. Porque muitos acham que você só é consagrado ou só é devoto de Nossa Senhora quando você lê este livrinho aqui ou faz as práticas espirituais escritas por São Luís Maria Montfort. A minha consagração a Nossa Senhora foi diferente. Foi feita pela minha avó e eu vim continuando. De uns tempos pra cá, eu tomei conhecimento sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, mas eu nunca me senti chamada em relação ao Tratado da... Mas isso não quer dizer que eu não valorize Nossa Senhora ou que eu não seja devota dela ou algo do tipo que já me falaram muitas vezes. O que tem que se parar em relação ao Tratado da Verdadeira Devoção são os exageros, inclusive são citados por São Luís Maria Montfort nesse livrinho. Ah, então você já leu o livrinho e não fez o ato da consagração. Não. Eu ainda não li o livrinho todo, eu li só algumas partes, porque só agora eu estou tendo a oportunidade de ler, mas eu já partilhei com muitos amigos meus que são consagrados, com muitos formadores também em relação ao tratado, que eles sempre falam é a mesma coisa, que existe muitos exageros. Então, eu consegui o livrinho, graças a Deus, e agora eu vou me aprofundar um pouco mais sobre Nossa Senhora. E aí, quando eu terminar de ler o livrinho, de me inteirar mais sobre o assunto, eu gravo um outro vídeo falando sobre o Tratado da Verdadeira Devoção. Se eu vou fazer os atos de consagração ou não, só Deus sabe. Se Deus mandar, eu vou e faço. Se eu sentir no coração, eu vou fazer com certeza. Ah, então você não gosta do tratado. Gosto. Eu acho o tratado muito lindo. O que eu sou contra, na realidade, são os exageros e os julgamentos que muitas pessoas que se consagraram e que às vezes esquecem de algumas orientações de São Luís, fazem contra aqueles que não são consagrados. Devido às explicações dadas, vamos ao assunto finalmente. Daqui a pouco esse vídeo vai ficar grande também. Bom, Nossa Senhora, ela sempre foi muito presente na minha vida, desde quando eu era muito pequena, principalmente... Primeiro porque minha avó paterna me consagrou a Nossa Senhora das Graças. Aliás, ela fez isso com todos os netos dela. Ou seja, sou consagrada desde quando eu vim ao mundo. Pra você que não sabe, A consagração significa o ato de se entregar a algo ou a alguém, no caso a Deus, como se eu tivesse me tornado uma propriedade de Deus. Ele faz comigo o que ele bem quer. no caso da consagração a Nossa Senhora, eu me entrego às mãos dela, confiante de que ela vai me levar até o filho dela, que é Jesus, e vai trazer ele até mim, vai me ensinar a me aproximar ainda mais dele. Agora você entendeu por que eu sou consagrada a Nossa Senhora. Segundo, a minha avó materna tinha o nome de Maria Aparecida. Olha que bem, gente. Ah, e a segunda mulher do meu avô materno
também era muito devota de Nossa Senhora. Ela andava com o terço pra cima e pra baixo e ela tinha a imagem de Nossa Senhora de Fátima e, se eu não me engano, ela tinha uma devoção muito grande pelo título Nossa Senhora do Carmo. Não sei se era porque o nome dela era Carmen, mas enfim. Terceiro, porque desde pequena eu lembro que minha avó e minha mãe andavam com o terço pra cima e pra baixo, falavam muito sobre Nossa Senhora, muito mais a minha avó. Fora que minha infância foi vivida na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Além de Nossa Senhora estar bem presente dessas maneiras, bem sutis, eu sempre rezei Ave Maria com muita constância. Tudo que acontecia eu apelava pra ela. E quando eu via uma imagem dela, meu coração se enchia de paz, de admiração. E o que eu sempre gostei muito de ver nas imagens é que ela sempre demonstrava um ar de muita pureza. E eu sempre admirei muito isso. É o que falta muito hoje no mundo. Eu lembro que quando eu era pequena eu cheguei a sonhar com Nossa Senhora, mas eu não lembro direito do sonho. Pena que esses sonhos não acontecem com muita frequência, né? Porque a gente poderia assim, sonhar várias vezes com Jesus, Maria, os anjos, né? A gente poderia sonhar. Mas, mesmo com toda essa presença de Nossa Senhora, eu não era devota dela. Eu achava ela importante, eu tinha conhecimento, a minha família seguia, mas eu não me dedicava tanto assim, eu não rezava o terço, eu não tinha essas práticas espirituais que eu tenho hoje. Pra você que não sabe, a devoção significa que, segundo São Tomás de Aquino, é a vontade pronta de se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. É um ato religioso, ele tá relacionado à religião mesmo. Como eu já falei em outro vídeo, a devoção também é uma maneira de nós provarmos, retribuirmos todo o amor que nós temos por Deus. Sobre essa questão da devoção, eu vou deixar aqui no box de informação um vídeo muito interessante que eu achei sobre a devoção. O que significa a devoção. E quem explica é o padre Paulo Ricardo. Baseado nessa rápida explicação, deu pra notar que eu não era muito devota de Nossa Senhora, né? Porque eu me tornei mesmo devota dela depois que eu tive meu encontro pessoal com Deus, que é o impacto. Então eu buscava sempre ler a Bíblia, servir ele onde eu podia. Queria sempre conhecer ele mais. Então era Bíblia, terço, oração, canto, documento. Porque essas práticas faziam com que eu me sentisse sempre muito próximo de Deus e uma forma como se eu estivesse retribuindo todo o amor dele, uma forma como se eu estivesse honrando ele. Me deixava muito mais feliz. E foi aí que eu passei a entender a importância de Nossa Senhora. Bom, toda essa questão de devoção, de sempre me entregar mais a Deus e a prestar culto a Ele, como diz o significado da devoção, ficou mais forte depois que eu sonhei com Nossa Senhora de Fátima. Foi um sonho bem forte e muito real, que ela me passava alguns direcionamentos. E agora sim eu não me lembro quais eram, e se eu lembrasse também eu não ia falar, porque tem coisas que são muito particulares. Depois disso, eu só lembro que todo lugar que eu ia tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E na época eu brincava, eu falava que ela estava me perseguindo. Aliás, ainda continua do mesmo jeito. Todo lugar que eu vou tem uma imagem de Nossa Senhora. Eu lembro que até mesmo houve uma época em que eu tava lá no interior de São Paulo, em Cachoeira Paulista, e fui no mercadinho e tinha o quê no balcão de informações? Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima escondida e eu consegui achar. Depois de tudo isso, não tinha como eu não ser devota de Nossa Senhora. De modo bem especial, a aparição de Nossa Senhora em Fátima fala muito comigo. Sim, Nossa Senhora tem vários títulos, vários nomes em diferentes lugares, mas seja com um nome ou com outro, ela é única. Ela não é várias pessoas em uma só, ela é única. E ela não deixa de ser a Nossa Senhora, a mãe de Cristo. As aparições e os fatos que dão inúmeros títulos a ela são apenas maneiras que Cristo se utiliza para falar conosco. Nós sempre dizemos que Jesus nos amou primeiro e que ele sempre toma a iniciativa, certo? Certo. Pois é, com Nossa Senhora não é diferente. Jesus apresenta a Nossa Senhora os seus filhos, e depois apresenta aos seus filhos a sua mãe. Como está na passagem, mãe, eis aqui o teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. Eu não tenho dúvida que Jesus fez isso comigo. Mãe, essa daqui é a Ju, sua filha. A senhora vai falar com ela por meio da aparição em Fátima. Ju, essa daqui é a sua mãe. Por meio dela você vai aprender muito sobre mim e eu quero pra você. E você acha que ele fez isso só comigo? Ah, não mesmo, cara, não. Ele fez e faz isso com você também. Ele, Jesus, deu a sua mãe a toda a igreja e a todo aquele que crê nele. Eu posso até escolher não querer ter ela do meu lado. Eu sou livre, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas Nossa Senhora é como Jesus. Ela não vai nos deixar porque ela recebeu a missão de cuidar de você, de mim, da igreja, de todos nós. Pra ela, parceiro, missão dada, missão cumprida. Por que eu fiz todo esse resumo da minha história com Nossa Senhora? Pra te ajudar a refletir como que está o seu relacionamento com Nossa Senhora. O lugar que ela ocupa na sua vida. Você a respeita? Tem deixado que ela te eduque como ela fez com Jesus? Porque assim, nós sempre batemos no peito, dizendo que somos cristãos, que seguimos Cristo, que queremos seguir o seu exemplo, que queremos imitá-lo. Mas, às vezes, nós tomamos atitude de pessoas que não fazem nada dessas coisas. Se nós decidimos seguir o Cristo, seguir o seu exemplo e imitá-lo, isso implica em deixar ser cuidado por aquela que o gerou também. Porque a igreja diz que tem que ser assim, não só por causa das orientações da igreja, que sempre nos dá orientações
razões muito boas para nós encontrarmos mais a Deus. Mas principalmente porque o próprio Cristo disse isso. Aonde? Em João 19, versículo 27, que eu citei agora há pouco. Jesus, sendo Deus, ele deixou ser formado ventre de uma mulher e ser educada por ela. Nós fazemos o que tantas vezes? Nem queremos saber dela. Nós fazemos com ela a mesma coisa que fazemos com as nossas mães. Aproveitando que foi dia das mães, né? A gente não valoriza, a gente não tá nem aí, a gente ignora quando ela fala com a gente. A não ser quando a gente tá precisando de alguma coisa. Ou quando eu tô em perigo, porque a primeira coisa que a gente fala é o que? Minha Nossa Senhora. Seria muito legal nós retribuirmos esse carinho que Jesus teve conosco, em dar a sua mãe, acolhendo-a, respeitando-a, amando, como ele fez. Mostrar pra ele que nós estamos cuidando daquilo que ele nos confiou. Porque ela cuida, cara, e ela cuida muito. Muitas vezes nós não somos devotos de Nossa Senhora, ou malemar nós rezamos o Santo Terço, por medo de cair exatamente naquilo que o mundo vive acusando a gente. Somos adoradores de imagem, e que endeusamos Nossa Senhora, e todos aqueles argumentos que a gente já tá manjando há muitos anos, que nunca muda esses argumentos. Ou porque nós achamos que são orações repetitivas, que são orações cansativas, e a gente desliga totalmente a nossa consciência, ou seja, modo automático ligado. E nem nos outros itens que eu falei. Como eu também já falei, tantas outras situações nos afastam das coisas do Senhor e são às vezes coisas pequenas, mas que fazem um grande estrago. Nós só venceremos essas coisas e vamos entender que a devoção mariana não é aquilo de que muitas pessoas nos acusam quando nós entendermos qual é a sua importância. Como eu já falei em relação à oração, em relação à Bíblia. O que falta muitas vezes para nós é entendermos a importância daquilo que nós fazemos e por que nós estamos fazendo aquilo. Qual é que é a importância então, Ju? É simples, gente. A devoção mariana nos leva a Deus. Ju, como pode me levar a Deus? Vocês estão me dirigindo a Nossa Senhora, a Maria. Pai Maria é quem? Mãe de Jesus, certo? Certo, Ela carregou ele no ventre, certo? certo. Aliás, gente, já é uma dádiva ser mãe. É um dom de participar da criação de Deus. Agora, imagina você gerar no seu ventre um menino Deus. Gente, é um dom sem igual. Essa mulher, ela teve a graça que ninguém mais pode ter. E ainda tem gente que cisma em dizer que ela é uma mulher qualquer, uma mulher comum. E nem a nossa mãe é uma mulher qualquer, por que ela seria? Mas enfim, né? Diante de tudo isso, você quer alguém que conheça Jesus mais do que essa mulher? Não dizem que só uma mãe e um pai conhecem verdadeiramente o seu filho? Então você acha que isso seria diferente com Jesus? Não. É como eu ouvi uma vez falarem, e eu não sei se tem um santo que falou isso, eu não me recordo. Minha memória não é muito boa. Quer conhecer Jesus? Se aproxima de Maria. Ela, como mãe, conhece muito bem o seu filho e o que ele planejou para cada um de nós. Cara, Maria jamais vai apontar o dedo para ela mesma. Ela sempre aponta para o Cristo. Sempre. Quer um exemplo disso? Milagre das bodas de Caná. O que foi que ela fez depois que vieram contar para ela do que estava acontecendo na festa? Ela conversou com seu filho e depois ela disse o que para os discípulos? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela poderia muito bem ter tomado uma atitude porque ela ali era mãe, mas ela sabe o lugar dela. Muitas vezes a gente não sabe, né? Então, viver a devoção mariana é ter uma mãe que ensina, que educa, que exorta, que consola, que auxilia na nossa conversão, O que a gente mais precisa nessa vida? tendo como centro de tudo Cristo, que é a essência de tudo. Se você reparar bem, se você observar bem nas práticas marianas, ali tá toda a vida de Cristo. Olha os mistérios do Santo Terço. Você pode reparar também nas novenas dos vários títulos de Nossa Senhora, as aparições em que ela traz as mensagens de Deus, que são mensagens muito fortes e direcionamentos muito importantes para nós. Principalmente quando a gente tá acomodado. Pega as mensagens de Nossa Senhora que você vai sair do comodismo. No jeito dela ser, principalmente em algumas passagens da Bíblia, ela nos ensina muito, até mesmo nas imagens dela, ela mostra como se portar, como ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? E ela nos ensina muito a como retribuir esse amor de Deus, porque ela já retribuiu só no sim dela, né? Ela já provou confiar em Deus só no sim dela. Eu espero muito, de todo o coração, que a partir desse vídeo, ou a partir de muitas outras motivações que Deus for te dar, que você procure mais Nossa Senhora, principalmente nesse mês de maio, que é o mês de Maria, dedicado a Nossa Senhora, que você procure ela sim, mas não só como uma mulher que pode interceder pelos milagres extraordinários, por aquilo que é impossível na sua vida, mas como alguém que vai te ensinar a ser mais dele, e vai ser como uma mãe pra você. Acho que esse é o termo mais maravilhoso de Nossa Senhora, que é o ser mãe. Entrega a sua vida na mão dela e você vai ver o quanto vai ser transformada, porque ela vai levar o seu filho Jesus e vai interceder muito por você, vai te ajudar muito a ser transformado e também na sua conversão de vida. Toma ela como exemplo, que você vai ver
quanto você vai aprender com ela. Mas claro, faça tudo isso sem exageros, tudo na medida, gente. Porque Deus é um ser equilibrado. A gente tem que aprender a ser equilibrado também. Mesmo que nós sejamos um pouco falhos, um pouco miseráveis. Você já sabe que gostou do vídeo? Dá um gostei. Quer saber das novidades? Se inscreve aqui embaixo, ó, no negocinho vermelho. Tá chegando a mais de 50 inscritos, graças a Deus, mas você pode compartilhar sobre o meu canal, pros seus outros irmãos assim da igreja, né? Que aproveita que tem bastante assunto sobre a igreja esse mês. Compartilha lá, me ajuda aí a evangelizar, gente. E claro, você pode deixar sua experiência com Nossa Senhora aqui nos comentários. Isso vai me deixar muito alegre, porque eu quero conhecer a sua história com Nossa Senhora, assim como eu partilhei a minha. Ah, antes que eu esqueça, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!